Quando eu era criança, eu ia na escola, né, IBD, Escola Bíblica Dominical, e aí os professores, quando ia pregar o evangelho para nós, para as crianças, eles usavam figuras, aquelas flanelas, lembra das flanelas? Hoje está difícil, né? Hoje não tem mais esse negócio de flanelinha. Eles iam mostrando figuras para nós. E isso ficou na minha mente até hoje. E aí eu peguei o hábito de ler revistinhas cheias de figuras e eu imaginava muitas coisas, né? E a palavra de Deus também, ele nos mostra figuras, exemplos, porque Deus nos trata como se fosse seus filhos, crianças. E aí ele coloca como se fosse aquela flanela, aquela história, né? Para falar verdades que ele quer incutir em nós. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, olha o que a palavra fala. Tem algumas traduções que mudam um pouco, né? Mas no versículo 6, essa tradução já fala de outra maneira, mas é a mesma coisa. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos. Tem outra tradução, mas a antiga diz como figuras. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Agora o versículo 11. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo, isto é, como figuras, e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, meus amigos, meus irmãos, esse texto aqui estava falando, né, do povo de Deus, desde o começo, e aí Deus vai mostrando em figuras vivas, figuras ambulantes, como que é a caminhada cristã nossa. Por isso que é muito importante nós lermos o Antigo Testamento. É importante nós ler os exemplos, desde o começo de Adão, que foi um exemplo, Adão e Eva foi um exemplo para nós não seguirmos os mesmos caminhos que eles seguiram. Então, e quando nós lermos a palavra, nós podemos imaginar, né? Imaginar as figuras, né? O povo de Deus sendo atacado pelos inimigos, pelos filisteus e tantos outros inimigos. Isso aí são figuras de inimigos no mundo invisível que também nos ataca. Por isso que o nosso Deus é maravilhoso, ele deixou exemplos, figura. É como diz o ditado, olha, quer que eu explico, quer que eu desenho, além de explicar, eu vou desenhar. E nada como um exemplo para nos deixar nós apercebidos do grande perigo, né, que acontece no mundo, ao nosso redor, no mundo espiritual. Por isso que deixou como figuras. E a palavra de Deus está repleta de dizendo, olha, foi escrito isso aqui, como se eu desenhasse para você. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E aí, são coisas que realmente acontecem no mundo invisível. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem.